Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos bater um papo sobre uma das mais inovadoras abordagens da computação distribuída existente no mercado. Envolve internet das coisas, envolve computação distribuída, envolve cloud. Eu espero que você tire o maior proveito desse vídeo. Claro que antes, segue a vinheta. Bom pessoal, nesse vídeo nós vamos abordar sobre Edge Computing. Não sei se você conhece, não sei se você já ouviu falar, mas Edge Computing, e aí vamos então na introdução, é uma computação distribuída que busca levar o processamento o mais próximo da origem das informações. Vamos lá, pensa assim, imagine numa BR, vamos pensar aqui em São Paulo, na Bandeirante, um receptor que fica capturando as informações sobre o tráfego de dados. E essas informações são então enviadas aqui para São Paulo, capital, para que possam ser processadas, certo? Bom, o que acontece nesse cenário de Edge Computing, ou computação em borda, tá? Para ficar um português mais fácil, computação na borda, mais precisamente dito. Pensa que esse receptor será capaz de processar as informações, tá? Naquele momento, fazer o tratamento de dados e, uma vez tudo isso feito, irá então transmitir para a origem, certo? O que hoje normalmente acontece? No modelo tradicional hoje, os dados eles são coletados, enviados para a nuvem, certo? E somente depois eles são processados, certo? Isso, o que acontece? Nesse cenário, você tem latência, você tem segurança, você tem uma série de fatores que pode levar com que essas informações elas sejam mal aproveitadas. Na computação em Edge Computing, essas informações elas são tratadas lá na borda, certo? Localmente, ok? Então, o que vai acontecer nesse cenário? Ela coleta a informação, então vamos imaginar que um receptor de IoT processa e coleta as informações, ela realiza o processamento e após a realização desse processamento, a preparação desses dados, e der tudo certo, aí sim, ela então promove o envio para a nuvem, certo? Isso faz com que você tenha menos latência, porque o dado ele não vai bruto. Isso faz com que você também tenha maior eficiência na rede, tá? Isso faz com que também você tenha capacidade de tomar decisão em tempo real lá na origem, certo? Não precisa vir até aqui e aí voltar. Lembrando, nossa infraestrutura de internet no Brasil é muito fraca, é muito ruim ainda. Nas estradas, por exemplo, eu vou falar pela minha experiência de viagem. Por exemplo, quando eu vou daqui para Goiânia, eu pego ali a Bandeirantes, a Washington Luiz. Tem situações e aqui, todavia, ok. Mas quando eu entro em Minas Gerais, por exemplo, dentro das MGs lá da vida, 134, se não me engano, cara, é horrível o sinal de internet. Se perde. Eu passo ali no meio de um canavial, a gente chama o deserto do canavial. Cara, aquilo ali, a internet se perde que você não consegue processar. Agora, você imagina se eu tivesse ali um coletor de informação tentando capturar aquela informação, mandando aquilo ali para a cloud, tá? Isso não funcionaria. Bom, o que acontece? Nesse cenário, então, se eu tivesse lá nesse canavial um receptor ali, um coletor, ele pegaria aquela informação, processaria. Se ele precisar de repetir a informação, ele leria a informação, processaria a informação e depois ele armazenaria localmente. Quando ele conseguisse a conexão, ele enviava. Isso faz com que eu não perdesse a informação ali de momento, certo? Bom, e aí vem o primeiro ponto, então, que é Edge Computing, exatamente isso que nós acabamos de falar. Agora, segundo ponto, por que isso é importante? Bom, devido às nossas limitações de computações em nuvem, envio, certo? A própria limitação da computação em nuvem, o Edge Computing ele acaba se tornando interessante. Por quê? Ao levar esse processamento dos dados mais perto da fonte, isso vai resolver uma série de desafios que nós temos hoje, principalmente latência, tá? Ele resolve esse desafio de latência, garantindo que a resposta com a latência seja baixíssima. Por quê? Porque ele só vai transmitir as informações já processadas. Ele vai transmitir as informações já mineradas. Outra coisa, custo, certo?
Hoje nós sabemos que a computação em cloud, você tem lá o custo do tráfego de dados, todas os providers de cloud, eles cobram por envio, eles cobram por envio e recebimento de informações. Então você vai reduzir custos, porque se você for mandar o dado bruto, você vai mandar aquele dado enorme. Porém, quando você processa localmente, faz todo o processamento e manda a informação, você só vai mandar a informação final ali para aquele processamento. Outra coisa também, que a segurança ela é aprimorada, pois os dados sensíveis permanecem localmente. Isso é interessante porque se eu precisar de buscar informação novamente, eu vou até a origem e busco, tá? Todos esses benefícios tornam o Edge Computing fundamental em aplicações que exigem baixa latência, tomada de decisão rápida e confiabilidade, como, por exemplo, IoT. E aí, um belo exemplo, os carros autônomos, a parte de saúde, manufatura inteligentes, tá? Carro autônomo, por exemplo, você consegue tirar bastante benefício com os Edge Computers. Por quê? Em tempo real, ele consegue capturar uma informação, processar aquela informação, extrair a informação que é necessária para ele, e ele consegue, por exemplo, tomar alguma decisão, caso seja necessário, enviar um sinal para o carro, dizer, olha, reduz a velocidade porque o outro carro da sua frente está com um problema ou apresentou o problema. Então, é uma série de benefícios, tá? Que nós podemos aí tirar, o que considera também importante aí para o Edge Computing. Terceiro ponto, pessoal, quais são os benefícios do Edge Computing? Primeira coisa, nós falamos sobre o que é Edge Computing. Segunda coisa, por que o Edge Computing é importante? Agora os benefícios, tá? O Edge Computing oferece diversos benefícios significativos, tá? Primeiro lugar, de novo, latência, certo? Segundo lugar, redução de custo, certo? Terceiro lugar, em termos de segurança, nós já falamos. Em quarto lugar, se eu precisar de reprocessar a informação continua lá, ok? Quarto ponto, aplicações que nós podemos fazer com Edge Computing, tá? Você tem uma gama de possibilidades na utilização do Edge Computing. Vamos lá, por exemplo, no uso do IoT ou Internet das Coisas. O processamento local ou o processamento próximo ao dispositivo permite lidar com grandes volumes de dados que são gerados por sensores e dispositivos do IoT, certo? Como carros autônomos. Então, o Edge Computing desempenha um papel fundamental na tomada de decisão em tempo real, garantindo a segurança e a autonomia desse veículo. Então, vamos pensar o seguinte, como eu dei o exemplo atrás, né? Um carro, você tem uma avenida com vários sensores ali de movimento dos carros. Esses sensores, além de ler as informações do carro, ele lê a informação da pista. Então, nesse cenário, por exemplo, ele consegue perceber que passou um carro com a leitura de informações do carro. Ele percebe que o carro, naquele momento ali, o carro está com problema, tá? Ou de freio, ou de sei lá, alguma informação que o carro transmitiu para o sensor de movimento, certo? E aí o que acontece? Nesse momento, o carro de trás vai receber uma informação dizendo, olha, reduza, ou melhor, cuidado na ultrapassagem, ou melhor ainda, ultrapasse o carro da frente, porém ultrapasse com segurança, porque o carro da frente está apresentando um problema, entende? Na área da saúde, por exemplo, o Edge Computing possibilita o monitoramento remoto das informações do paciente. Vamos dar um exemplo. Monitoramento de glicose de um paciente diabético. Então, ali, quando o paciente ele faz a aferição da sua glicose, o armazenamento ali, então, é capturado pelo dispositivo local, aquilo ali é processado, dá para verificar, por exemplo, se aquele paciente está tendo um pico glicêmico ou um hipoglicêmico, né, que é a baixa da glicemia, e ali você consegue tomar algumas medidas, por exemplo, uma injeção automática de insulina com uma carga a mais para o paciente, certo? Ou um acionamento de um pronto-socorro dizendo que o paciente está com baixa glicemia, que vai desmaiar, certo? Batimento cardíaco, o dispositivo fazendo a leitura do marca-passo, do dispositivo que está controlando o coração do paciente, processando ali, tomando algumas decisões, como, por exemplo, verificando o batimento ali, ligar para um pronto-socorro, ligar para o médico, ligar para um parente,
Entende? Então, esses são os benefícios. Na parte de manufatura inteligente, e aqui tem um ponto importante, o processamento local dos sensores permite a otimização de processos com melhor eficiência, tá? O que são esses processos, tá? Esses são algumas, os processos, por exemplo, se um determinado estoque está com muita baixa, acabou de sair um determinado produto, você consegue fazer, por exemplo, saiu do estoque, você notifica, vai ser capturado ali pelos sensores que aquele determinado produto saiu do estoque, ele está na esteira de transporte, chegou no caminhão, o outro sensor já sabe qual é o caminhão, já sabe qual é a caixa que chegou, e aí na leitura da estrada ele já sabe em qual rota está. Começa a perceber que essas informações elas são bastante eficientes, elas são bastante importantes se ela é bem trabalhada por nós. Outras coisas importantes. O quinto item, desafios e considerações com relação aos Edge Computers. Embora o Edge Computer ofereça inúmeros benefícios, também enfrenta desafios e requer considerações importantes. A implementação bem-sucedida dos Edge Computers exige infraestrutura adequada. E aqui está o nosso famoso infraestrutura de internet, ou 4G ou 5G, como você queira dizer, certo? Outra coisa, capacidade de processamento local e conectividade confiável. Uma outra questão também que nós podemos levantar é com relação à privacidade de dados. Isso é de extrema importância, porque uma vez que as informações são coletadas e são armazenadas localmente e processadas, certo? A segurança deve ser cuidadosamente pensada, cuidadosamente elaborada, a fim de evitar que pessoas mal intencionadas peguem aquelas informações e também realizem o processamento dela. Outra coisa importante também é o caso, por exemplo, o equilíbrio do processamento local com o equilíbrio em cloud, em nuvem, tá? Então, assim, deve ser deve ser levado em considerações a questão de criticidade, deve ser levado em consideração a questão de poder de processamento da nuvem, certo? Se você tem, por exemplo, uma infraestrutura de internet boa, você pega, coleta aquela informação, nada melhor do que você mandar para a cloud, ok? Para a nuvem. Agora, se o seu poder de envio é mais lento, tem uma latência maior e a infraestrutura é ruim, ele acaba melhor você processando local, porém, essa estrutura, tanto o acesso físico ao dispositivo, quanto o acesso remoto daquelas informações, quando for enviado, ele deve ser muito bem pensado com relação à segurança, tá? Então, assim, vantagens: redução de latência, redução a eficiência no processamento, melhor uso da rede. Desvantagem: segurança física das informações, tá? O uso não equilibrado da intracloud e a computação local. Bom, chegamos então ao final desse vídeo. Eu espero que você tenha entendido os 5 itens que nós falamos. Eu creio que com o advento do 5G, o Edge Computing ganhará mais força no Brasil, ganhará mais força no mercado. Se você não está preparado para isso, busque mais informações. Esse é apenas um vídeo introdutório. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comenta e compartilha para que mais pessoas também recebam esse tipo de informação. Desde já, muito obrigado.